Tá bom? Vamos lá, vamos agradecer quem tá chegando. Olá. Maria, fica por aqui para ter que dar um celular para ela, porque senão ela não vai conseguir ver. A gente está aqui ao vivo, né? Ao vivo a gente não tem assim alguém para fazer pra gente, uma equipe mesmo que faz essas gravações. A gente faz porque tenho muito interesse em explicar, em divulgar meu conhecimento para vocês, entendeu? Mas é tudo aqui, tudo improvisado por enquanto, tá bom? Então a gente precisa fazer ajustes aqui mesmo durante a live. Como vocês já sabem, o tema de hoje são os diferentes tipos de laser para epilação. Então, antes que você diga, tá errado, é depilação, eu vou explicar só a diferença disso, tá? Então, olha só, depilar é quando eu corto o pelo que já está crescido, que já está aparente. Então, eu posso cortar com lâmina, posso passar aqueles cremes depilatórios, que também cortam o pelo bem rentinho. Isso é depilação. Quando a gente está falando de arrancar o pelo pela raiz, lá no bulbo, então isso é epilação. E isso é que faz os diversos tipos de laser. Eu vou falar os que são mais utilizados aqui no nosso país, e aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, os principais aqui são os lasers de diodo, o laser alexandrite, que tem mais ou menos uns 5 anos que veio para o Rio de Janeiro, ele só se utilizava só lá no sul. Maria tá chamando as pessoas para live, né? Uhum. E o ND-YAG. Tem também o Gentle-YAG. O ND-YAG é o que eu utilizo aqui na clínica, tá bom? E eu vou explicar por que eu utilizo esse, mas antes vou explicar a diferença para vocês saberem os tipos de laser que servem para fazer a epilação definitiva, tá bom? Então, vamos começar falando do laser de diodo. Então, assim, o laser de diodo foi o primeiro a chegar aqui no Rio de Janeiro. O primeiro que chegou foi o Light Shear. Ele é muito utilizado, principalmente em consultórios. Por quê? O Light Shear, ele tem uma forma compacta. Então, quem gosta de empresas que fazem locação de laser, elas dão preferência por locar o Light Shear, que é fácil de transportar, eles têm pequenos assim. Então, é um laser de diodo, dos lasers de diodo, o mais assim popular aqui no Rio de Janeiro é o Light Shear. Ele é muito bom para utilizar em peles claras. Tem um outro laser de diodo também muito assim, que está em segundo lugar, que é o soprano, tá? Eu até já trabalhei muito com soprano também. Os lasers de diodo, eu vou falar aqui do Light Shear e do soprano, que são as marcas comerciais, eles se fixam na melanina do pelo. Eles se fixam muito na melanina do pelo. Então, eles são ótimos para quem tem o pelo muito escuro, tá? Então, quem tem o pelo muito escuro, ele se beneficia bastante com a epilação feita com laser de diodo. Deixa eu diminuir, aumentar aqui a temperatura, porque eu tô saindo de um resfriado e tá muito frio aqui, tá? Então, esses dois tipos, eu falei, desculpa, é um tipo só, é a marca comercial que são dois. Mas esse tipo, laser de diodo, ele é muito bom para quem tem pelos escuros, tá bom? E a pele clara. Por quê? Porque a
luz da emissão do laser vai se fixar na melanina do pelo, tá bom? Ele não é adequado para peles morenas. Eu mesma, quando iniciei a trabalhar com laser, quando comecei a fazer laser em mim, foi um laser de diodo, até esse Light Shear. E eu ficava muito empolada, né? Vocês estão vendo aqui, eu tô sem filtro. Eu sou morena clara, né? Então, pra mim, já ficava, além de ser desconfortável, eu ficava depois bastante empolada, tinha que ficar passando pomada 4, 5 dias, porque ficava bastante empolada. Eu comecei a fazer pela face, buço, mento e a testa. Eu aumentei minha testa em 2 centímetros, né, de diâmetro. Meu rosto todo eu aumentei, isso aí há muitos anos atrás. Mas eu ficava bastante empolada com o laser de diodo. Mas era o que a gente tinha na época, o laser de diodo foi o primeiro a chegar aqui, né? E a gente utilizava muito. Era desconfortável, mas era eficiente, todos são eficientes, tá bom? E agora tem uma versão mais moderna que promete trabalhar melhor em peles morenas. Mas mesmo assim, como o fundamento dele é se fixar a melanina, então ele continua não sendo a melhor opção para peles morenas, negras, asiáticas ou bronzeadas, tá bom? Mas a vantagem dele é que para o profissional ele tem um custo um pouco menor, tá? O Light Shear, ele é um pouco mais barato e ele é portátil, então assim é mais fácil de levar ele se você trabalha em 2 locais. Quem aluga dá preferência também por isso, por ele ser compacto, tá bom? Então assim, e ele a gente utiliza com gel e o laser toca na pele, tá? Toca na pele da cliente para fazer o disparo. Eu vou sempre frisar isso, tá? Então o laser de diodo, ele toca na pele, né? A gente passa gel, mas ele toca na pele para fazer o disparo para remoção do pelo. Todos os tipos de laser, eles vão precisar em média de 10 a 12 sessões. Por quê? Porque os pelos têm várias fases, crescimento, desenvolvimento e proliferação. E o laser, ele tem que atingir o bulbo nessas fases. E como os pelos não crescem todos iguaizinhos, no mesmo período, na mesma frequência, no mesmo momento, então quando eu aplico o laser hoje, ele vai pegar alguns pelos na fase de crescimento, alguns pelos na fase de desenvolvimento e alguns pelos na fase de proliferação. Então, por isso que a gente precisa refazer o laser várias vezes, em torno de 10 a 12 vezes, para que ele atinja cada uma das fases por pelo menos 3 vezes. Então, dá mais ou menos 10 a 12 vezes. Então, aqui a gente sempre faz com um pacote de 12 sessões, que aí dá um intervalo para que a gente pegue de 3 a 4 vezes cada fase. E tem um período também para você refazer, porque se você faz com intervalos irregulares, faz uma sessão e daqui a 60 dias faz outra, depois a 90 faz outra, corre o risco de não ter uma sincronicidade e você continuar não atingindo todas as fases de todos os pelos, tá bom? E aí você corre o risco de a sua epilação a laser não ser tão eficiente, não ser definitiva, tá bom? Vou falar também, deixa eu só beber aqui um chazinho, gente, porque, como eu falei, tô saindo de um resfriado muito forte. Resfriado não, uma gripe.
Então, vamos lá. Vou falar, então, falei do laser de diodo, que ele foi o primeiro a ser divulgado, a ser trabalhado aqui no Rio de Janeiro. Ele é ótimo para quem tem a pele branquinha e os pelos escuros, porque ele se fixa na melanina do pelo, tá bom? Então tá. Eu vou falar agora de um laser que chegou aqui no Rio de Janeiro tem mais ou menos 5 anos, no máximo 5 anos. É o laser de Alexandrite. O laser de Alexandrite, ele já existia aqui no Brasil, quer dizer, todos esses lasers que a gente está falando, a tecnologia é importada, tá? Então, já existia aqui no Brasil, mas ele era utilizado muito no sul do país e em São Paulo. Por quê? Porque o laser de Alexandrita, ele se fixa na melanina do pelo e também na melanina da pele. E aí, ele é muito bom para quem tem o pelo um pouco claro, não branco, mas um pouco claro e a pele clara. Por isso que ele era muito utilizado lá no sul do país, né, onde a maioria das pessoas tem a pele clara e os olhos claros, fototipo 1 e 2, o pelo clarinho e fino. Então, e em São Paulo também, tem muito mais do que aqui no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro e Bahia, nós somos mais morenos e tal. Muita gente negra, por conta a gente pensa lá na escravatura, né? Então, Rio de Janeiro e Bahia tem uma quantidade maior de pessoas brancas e negras. Então, o laser Alexandrite, ele era muito utilizado no eixo São Paulo e sul do país, porque atingia muito bem pessoas de pele bem branca e com um pelo um pouco mais claro. O pelo não precisava ser tão preto como o laser de diodo. E aí, cerca de 5 anos atrás, vieram para cá em forma de franqueadoras. Então, as franquias, que eu não vou citar nomes, né? Mas as franquias de laser trouxeram o Alexandrite para cá. O Alexandrite não é que ele seja um laser ruim, porém, ele é excelente para peles brancas. E nós aqui no Rio de Janeiro temos a pele bronzeada, porque a gente vai muito à praia, e a gente tem muito essa miscigenação. Então, a gente tem muitos clientes morenas e negras, tá? Então, esse laser, para essas peles mais fototipo alto, fototipo 3, 4, 5, ele não é adequado, porque corre o risco de manchar a pele e de causar queimaduras. Também é um laser bastante desconfortável a emissão da luz. Então, acoplado a ele, vem, né, dentro da própria máquina, um resfriador de pele, como se fosse um cooler, né? Então, muitas das vezes, o que queima nem é o laser, o que queima é esse resfriamento intenso, esse cooler, junto com o disparo. E aí, quando queimadura pelo frio, vocês sabem que demora muito tempo para se recuperar. Então, a desvantagem do laser Alexandrite é justamente essa. Não é adequado para peles morenas, asiáticas ou negras, tá bom? E muitas das vezes, como ele se fixa na melanina, ele pode escurecer a pele. Então, para quem quer fazer depilação a laser em virilhas e axilas e que já estejam escurecidas, não é? Que já estejam escurecidas, se for usar o Alexandrite, saiba que
essas regiões da axila e virilha não vão clarear utilizando a depilação a laser do laser Alexandrite, tá bom? Porque ele se fixa na melanina, tá bom? E vou falar também um pouquinho do Gently Yag. Primeira vez que eu tive contato com o Gently Yag, fiquei muito encantada por conta da tecnologia ser diferente desses dois lasers. Para quem não sabe, eu trabalho com laser há 15 anos, né? Montei minha empresa há 12, montei para trabalhar diretamente com laser. No início, aqui eu só trabalhava só com laser. Eu tenho aqui 4 tipos de laser e eu trabalhava só com laser. Trabalhava muito só com laser. Hoje eu diversifiquei, hoje a gente já faz outros tratamentos, faço harmonização, faço os injetáveis, mas no início eu trabalhava muito só com laser. E eu possuo já há 11 anos o laser ND Yag. O meu é italiano, da marca Deca. Assim eu não me vejo, eu quero me ver. Eu quero me ver. Depois vocês vejam aí quem tá entrando para eu agradecer. Mas o importante é eu me ver como vocês estão me vendo, tá, gente? Então, eu já possuo o meu há 11 anos. É um laser italiano, da marca Deca, é um Smartepil. E ele é um ND Yag, tá? Então eu vou explicar todas as vantagens porque eu sou apaixonada pelo ND Yag. O ND Yag, diferente desses outros dois que se fixam na melanina do pelo e da pele, o ND Yag, ele se fixa no cromófago, na hemoglobina. Então, mas isso você explicou lá quando estava falando de vasinho. Agora a gente está falando de pelo, você volta a falar na hemoglobina? Sim. Por quê? Porque vamos imaginar que aqui é o pelo e aqui é a haste do pelo. Para nutrir esse pelo, deixa eu pegar essa aqui que é melhor. Tem uma caneta aí de uma cor bem forte para mostrar que a gente... Vamos pensar essa aqui, que vou mostrar nessa daqui. Vou fazer aqui uma coisinha para explicar para vocês. Vamos supor, aqui é o pelo, tá vendo? E aqui a haste do pelo. Para nutrir a haste do pelo, a formação do pelo, eu preciso de um vaso sanguíneo, tá vendo? Então aqui, para nutrir esse pelo, eu vou precisar de um vaso sanguíneo para nutrir e desenvolver esse pelo. É aqui, nesse vaso sanguíneo, que o ND Yag vai chegar. Então ele vai atingir o vasinho que nutre o pelo. Esse vasinho tem hemoglobina, é vermelho. Essa hemoglobina vai destruir o vaso. Vai destruir o vaso e não vai chegar suporte para o pelo. E é assim que o ND Yag funciona, ok? Então, significa que não tem muita correlação com a cor do pelo, porque o que ele vai fazer é destruir o vaso que nutre o pelo. Viu que é totalmente diferente desses outros dois que eu falei? Tanto do diodo quanto do Alexandrite. E uma outra coisa, como ele não se fixa na melanina, ele é menos doloroso, ele não tem um desconforto tão grande. Por quê? Porque ele atinge o ponto-alvo dele, ele atinge lá o vasinho que está lá nutrindo o pelo. E as terminações nervosas de tato, dor, calor e frio estão na superfície da pele, não estão lá. Então o ND Yag é infinitamente mais confortável para o cliente do que o laser de diodo e o laser de Alexandrite.
a ponto que eu não preciso utilizar um resfriamento tão potente para fazer a epilação com o laser ND-YAG, ok? Então, as vantagens do ND-YAG são: o desconforto é infinitamente menor. Eu posso trabalhar em qualquer tom de pele, desde os fototipos mais baixo, 1, 2, até os fototipos altos, 5, e também as peles asiáticas. Então, assim, todos os fototipos, da pele mais clara até a pele mais escura, e também o fototipo asiático amarelado, eu consigo trabalhar com muita margem de segurança com o ND-YAG. Agora tem uma outra coisa que eu quero explicar para vocês. O ND-YAG, a ponteira dele, a manopla, ela é muito diferente, como todos os YAGs. É igual o YAG, o K-Sweet YAG da tatuagem, onde a gente não precisa encostar na pele do cliente para fazer o disparo. Então, o ND-YAG, ele vai ficar a uma distância da pele. Vocês conseguem entender que isso é muito mais higiênico? Então, eu posso atender uma cliente fazendo depilação de virilha completa, de região perianal, e logo em seguida fazer uma epilação de buço, por exemplo. É mais higiênico. Por quê? Porque o equipamento não toca na pele da cliente ou do cliente. O equipamento laser não toca, não encosta. O equipamento fica afastado da pele e somente emito a luz, emito o disparo sem que seja necessário encostar. Aliás, nem é aconselhável, porque se encostar, aquece demais. Então, isso é uma vantagem também muito grande. Então, assim, por isso que eu gosto de trabalhar com o ND-YAG. Porque aqui no Rio de Janeiro, as pessoas, mesmo que sejam de pele clara, vão muito à praia, se expõem muito ao sol, a pele fica bronzeada e isso dificulta a atuação dos outros dois, tanto diodo quanto alexandrite. E o laser ND-YAG, no caso nosso é uma plataforma, ele serve, mudando os parâmetros, ele serve para a remoção de microvarizes, telangiectasias, serve para a epilação definitiva e serve também para hemangioma. Todos de forma muito segura em qualquer tipo de pele, todos os tons de pele e todos os tons de pelo, que é o principal. Por quê? Porque ele não se fixa na melanina que tem pelo, ele se fixa na hemoglobina que está dentro do vaso sanguíneo, nutrindo o pelo. Então, para um ND-YAG, não faz muita diferença se o seu pelo é preto, se o seu pelo é castanho, ou se o seu pelo é ruivo, ou até louro. A gente sabe que o pelo branco, ele é mais difícil de sair. Sim, ele é mais difícil de sair. Com os outros dois, ele é impossível. Por quê? Porque eles se fixam na melanina e não existe melanina branca. Então, é muito difícil, não consegue chegar, não consegue atingir. E o ND-YAG, não é que ele seja excelente para o pelo branco, mas ele consegue algum resultado. Por quê? Porque ele não se fixa na coloração do pelo. Só que o que acontece é que os pelos brancos, vocês vão observar isso até na cabeça
eles são mais porosos, mais ásperos e mais resistentes. Então, isso acontece, é muito comum de ver, né? Eu já pinto cabelo e tal, é muito comum ver que o pelo que nasce na cabeça, quando nasce branco, ele nasce diferente, ele nasce mais resistente, e na virilha, na axila, em qualquer outra parte do corpo, não vai ser diferente. Então a resistência para remover os pelos muito claros ou brancos é sim maior, tá bom? Agora eu vou perguntar aqui, tem perguntas aí pra mim, meninas? Ainda não. Então, vocês querem fazer perguntas, vocês que estão assistindo, podem fazer perguntas, se ficou dúvidas, se ficou alguma coisa que eu possa esclarecer. Tá. Vou falar sobre uma coisa. As pessoas ficam achando que depilação a laser dói bastante. Não, não dói. O desconforto é bem pequeno e a gente sempre usa um resfriador, tá? No caso, o laser é quente, é luz, a gente usa um resfriador para o desconforto ser pequeno. Muitas pessoas perguntam, usa um anestésico, a gente utiliza um anestésico tópico, mas eu volto a falar. O que mais vai trazer conforto para vocês é o resfriamento da pele. Então aqui a gente utiliza a crio, né, o gelo, para resfriar a pele e você não sentir desconforto durante a aplicação do laser, tá? O laser de depilação, ele é muito seguro, dificilmente, assim, é raríssimo que dê alguma bolhazinha, tá? Diferente do outro, que pode até acontecer, mas com a epilação não acontece isso, é muito seguro. A gente preconiza, sim, 12 sessões. A gente preconiza que o cliente permita que a gente vá aumentando a potência a cada sessão, tá? Então, o ideal é que a cada sessão a gente consiga aumentar a potência do laser, porque o pelo se torna mais resistente. Mais resistente à sua saída. Por quê? Porque lembra que a gente falou que eu atinjo o vaso que nutre o pelo? Então, aquele vaso, ele fica cada vez, ele se forma novos e é cada vez mais difícil de o laser atingir o vaso. Então, eu preciso aumentar a potência do laser para que ele tenha uma abrangência maior lá no vaso que nutre esses pelos. Então, é necessário que o cliente permita que a gente avance um pouco e aumente um pouco a potência a cada sessão. Também é necessário que o cliente tenha uma regularidade ao vir no instituto fazer a sua depilação, a sua epilação. Por quê? É muito comum o cliente vem um mês, aí depois passa 3, 4 meses, aí 2 meses. A cliente até pergunta, mas eu não posso ter um período de férias? Pode, mas se você fez as 12 sessões, sempre assim, com intervalos irregulares, você pode até fazer a cada 60 dias. Isso é um intervalo regular, compreende? Quando eu falo intervalo irregular, é quando você vem a cada 28 dias, depois no outro você passa 45, depois você passa 60, 90, sabe? Essa inconstância prejudica também o seu tratamento. Também seguir as regras no início a gente pede para passar a lâmina com um intervalo menor de tempo até a aplicação do laser. Depois a gente já vai pedindo para aumentar o espaço, até o momento que a gente pede para não cortar mais, não depilar mais os pelos, para ficar só com o laser de epilação
para a gente saber onde tem sombra de pelo ainda e o resultado ser bastante satisfatório, tá bom? Doutora, tem uma pergunta da Maria Nunes. Posso fazer a depilação a laser e ir à praia ao mesmo dia? Então, a epilação a laser, como qualquer outra epilação ou depilação, a cera também é uma epilação, tá? Porque ela arranca pelo com a raiz. Qualquer forma de epilação ou depilação, você não deve ir à praia ou se expor ao sol logo após fazer. Pensa, se você passar uma lâmina, você não viu que você passou, que você removeu uma camada superficial, protetora da sua pele. Você não percebe isso a olho nu, mas aconteceu isso. Você retirou uma camada superficial e protetora da pele. Quando você se expõe ao sol, o sol vai penetrar sem nenhuma proteção e corre o risco de escurecer. Eu falei isso com a lâmina. Eu falo também com os lasers. Quando você se submeter a um tratamento com laser, o laser, o ponto-alvo dele pode não ter sido a pele, mas ele também passou pela pele, com aumento de temperatura, e isso danifica, de certa maneira, a pele, mesmo que você não veja. Então, quando você vai para o sol, após fazer um tratamento de epilação, você também corre o risco de queimar e, inclusive, de fazer alguma bolha. Tem mais perguntas? Esclareci? Espero que tenha esclarecido. Por enquanto não. Então, a epilação, ela é sim definitiva. Quando a gente diz definitiva, não quer dizer que nenhum pelo mais vai nascer. Não, é que aquela quantidade de pelos que tinha nunca mais vai ser igual. Desde que não tenha havido, não haja nenhuma variação hormonal. Então, por exemplo, se você fez epilação a laser, mas você faz uso de anabolizante, então é hormônio, testosterona, então você tem o risco de ter pelos novamente, mesmo depois de fazer a epilação definitiva. Se você está fazendo a epilação definitiva junto com o uso de anabolizantes, a sua epilação vai ser muito mais demorada, independente da potência ou do tipo de laser que nós utilizemos. Por quê? Porque a testosterona faz a proliferação de pelos pelo corpo, tá? Entenda isso. Eu não estou aqui para dizer use ou não use. Eu estou dizendo que o anabolizante vai fazer a proliferação de pelos pelo corpo, e se você utiliza anabolizante e já fez epilação a laser, você pode voltar a ter pelos, ou se você está fazendo junto com a epilação, a sua epilação vai demorar muito mais para se concretizar. Você vai ter que fazer um número maior de sessões, repetir pacote, ok? Isso pode acontecer também, não só com anabolizante. É muito comum mulheres mastectomizadas que tiveram câncer hormonal, como é o câncer de mama, e precisaram utilizar o tamoxifeno. Então, essas mulheres também, se fizeram a epilação a laser antes, podem voltar a ter pelos, ou se está fazendo a epilação durante aquele período de remissiva de 3, 4 anos, 5 anos que precisa usar tamoxifeno, também vai ter um resultado empobrecido, tá bom? Por quê? Porque quando eu inibo o hormônio feminino, o estrogênio, eu aumento os níveis de testosterona e isso faz crescer pelos
pelo corpo, tá bom? É muito na face, mas faz também no corpo, tá bom? Tem outra pergunta aqui da Maria Alves e ela perguntou: quem faz uso de determinados medicamentos impede de fazer uma depilação a laser? Então, eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que está utilizando tamoxifeno porque teve câncer de mama. A gente tem que avaliar caso a caso. Tem algumas substâncias, por exemplo, para acne, né? É uma substância que se utiliza muito forte. O ideal é não fazer junto com a epilação. Tem alguns medicamentos que não são compatíveis com a epilação a laser e a gente tem que segurar. Também retrovirais, alguns a gente não deve fazer junto, mas cada caso é cada caso. A gente tem que avaliar bem minuciosamente cada uma coisa. Agora, o que eu digo é que você, cliente, quando você for fazer a sua epilação a laser, não esconda nada do profissional. Diga as medicações que toma, as patologias que tem, as alergias, diga tudo. Porque um bom profissional vai saber identificar e dizer quais são as contraindicações absolutas, quais são as contraindicações relativas e quais os cuidados que o profissional precisa ter para fazer a epilação a laser em determinadas pessoas, com alguns pontos de atenção, com alguns pontos de relevância. Então, é o que eu peço. Se você vai fazer epilação a laser, como qualquer outro tratamento estético, lembre, estética é saúde. Nós precisamos saber tudo o que acontece com você, medicações que você toma, uso de drogas ilícitas, recreativas, todos os seus hábitos de vida, se você trabalha no sol, a gente precisa saber de tudo isso para, com os nossos conhecimentos, te oferecer o melhor tratamento com toda a segurança possível, ok? Tem uma outra pergunta, Maria Alves: preciso fazer quantas sessões? Então, como eu tinha dito no início, para epilação a laser, nós precisamos, em média, 12 sessões. Pode variar de uma pessoa para outra, precisar de mais de 12? Sim, pode, por questões hormonais, por questões que a pessoa não suporta, que a gente aumente a potência do equipamento. O cliente que é irregular no tratamento, que ele falta muito, que ele não vem com a regularidade adequada. Então, pode acontecer de que essa pessoa necessite um pouco mais do que 12 sessões, tá? Eu aqui preconizo 12 sessões, mas pode acontecer, baseado nessa premissa que eu disse, que depende muito mais até do cliente do que o nosso, do que o do profissional, pode alterar sim a quantidade. Por que 12? Porque nós temos 3 fases no pelo: crescimento, desenvolvimento e proliferação, e o laser precisa atingir uma média de 3 a 4 vezes em cada uma dessas fases. Como os pelos não estão simultaneamente na mesma fase, então dá uma média de 12 sessões, tá bom? Então, tem mais perguntas? Por enquanto não. Tá, eu vou deixar esse vídeo aqui gravado no YouTube. Agradeço muito a audiência de vocês e semana que vem tem mais.
E sempre aqui trazendo melhor oportunidade para vocês entenderem. Aqui é um canal de muita segurança, porque eu só trago coisas de cientificidade mesmo, tá bom? E lembrando que eu ministro cursos e vou dar um curso próximo, o sucesso na harmonização de face, de corpo e suas intercorrências em setembro, tá bom? Setembro de 2022. Estamos prontas aqui para atendê-las, para comentários, para dúvidas, tanto aqui no Instagram, como também no WhatsApp, tá bom? A próxima live será na próxima semana, tá bom? Os horários a gente vai falar durante a semana aqui ainda, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus.